Olá, boa noite. Gostaria de pedir que colocassem alguma coisa nessa caixa de texto para eu confirmar se vocês estão me ouvindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Leila. Bem, eu sou Carlos Vasques, eu sou sócio fundador da Fato e esta palestra trata do Snap, que é uma solução desenvolvida pelo IFPUG para abordar a medição de requisitos não funcionais. Nessa oportunidade, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que o IFPUG quer dizer com requisitos não funcionais no âmbito da sua estratégia de medição. Antes da gente entrar propriamente no tema, pedir para que se dê preferência à conexão em banda larga. Nós, a princípio, não vamos usar vídeo. No entanto, enquanto ele estiver funcionando aqui, se funcionar bem, a gente vai manter, porque acredita que facilita a comunicação, né, e é melhor. Mas se a gente perceber que está havendo algum problema de banda, a gente desabilita o vídeo. Se necessário, há na parte superior da tela uma bandeira onde você pode escolher o idioma em que a interface vai ser apresentada. A ideia é que a gente gaste uns 45 minutos com exposição e separe um tempo ao final para a gente discutir assuntos que vocês provoquem a partir dessa exposição. Sintam-se à vontade de a qualquer momento colocar essas colocações, esses comentários, esses questionamentos nessa caixa de texto que nós nos cumprimentamos agora há pouco. Quem tem certificação PMP pode solicitar um PDU referente à participação por esse evento. Esse material está sendo gravado e nós vamos disponibilizá-lo depois na área de eventos da Fato e também nas nossas redes sociais. A empresa, ela foi fundada em 96 com o objetivo, então, de atuar com medição de software. Naquela época, havia um movimento muito grande de terceirização. A terceirização ela era feita muito em cima de mão de obra contratada e era inevitável que se tornasse insustentável. E eu via que ponto de função era uma solução que permitia que a contratação fosse feita baseada nos resultados entregues e não na alocação de mão de obra ou na contratação de posições. Coisa que se revelou acertada na ocasião e que ao longo dos anos acabou se tornando um padrão na contratação. Eu penso que hoje essa questão do ponto de função paga o preço pelo sucesso que teve, porque a gente encontra contratações de objetos que não têm relação específica com medição funcional, medidos em pontos de função. Então, o sujeito quer desenvolver um site e contrata o desenvolvimento do site em pontos de função, né? É um site eminentemente de conteúdo, não de funcionalidade. Então, o que seria a exceção acaba sendo a regra, mas eu vejo isso como um indicador do sucesso, né, da coisa. Ao longo dos anos, a gente percebeu que esse espaço da medição ele é um pouco mais amplo e a nossa empresa hoje ela atua no que eu chamo de espaço do contrato. É o espaço onde de um lado você tem quem desenvolve, de outro lado você tem quem compra desenvolvimento de sistemas
e nós identificamos 3 especialidades nesse espaço, que é a requisitos, métricas e aceite. Então, nossa missão hoje em dia está em apoiar os nossos clientes a estabelecer modelos de negócio nos quais eles tenham controle e trazer visibilidade do desempenho para a gestão dos seus processos de software. Então, a FAPRO atua com estimativas e medição de projetos de software, implantação de análise de ponto de função, não só como definido pelo IFPUG, mas também nos moldes do COSMIC ou da mesma, auditoria de medições usando análise de ponto de função, COSMIC e SNAP, benchmarking e análise de produtividade, avaliação para a melhoria de processos de software, engenharia de requisitos, planejamento e avaliação de desempenho, construção e monitoramento de contratos e a integração do desenvolvimento ágil com a governança corporativa pelo uso de métricas de software. Essas especialidades, elas são utilizadas tanto de maneira isolada, quando um cliente já sabe o que ele quer, como numa perspectiva de consultoria, onde nós somos contratados para desenvolver uma visão da melhor solução. De maneira similar à consultoria que unifica esses serviços, temos também os serviços de treinamento, onde eu destaco nessa oportunidade os serviços relacionados a métricas, a pontos de função, ao SNAP, né? Então, o curso de capacitação e análise de ponto de função, o primeiro produto que a gente desenvolveu, o curso de fundamentos, benefícios e implantação, que é voltado para aquele profissional que precisa entender o que é medição funcional, precisa entender o que são métricas de software, precisa entender qual a diferença entre uma gestão baseada na supervisão e uma gestão baseada em indicadores e em resultados. Então, para isso, nós desenvolvemos o curso de APF, benefícios e implantação. E para aqueles que têm interesse em um maior grau de atividade prática, complementar aquele visto no curso de capacitação, nós desenvolvemos workshop de APF, metodologia e práticas de medição. Metade do tempo é dedicado à realização de estudos de caso e discussão desses estudos de caso. Para aqueles corajosos que têm o interesse, a disposição de perseguir uma certificação de especialista em pontos de função, temos o curso de preparação para o exame de certificação, é um treinamento que, se a pessoa tiver seriedade, tiver foco, é certo que ela vai conseguir passar nessa prova. E o mais recente membro aí da nossa família de treinamentos relacionados ao IFPUG é o processo de avaliação não funcional de software, o SNAP. Né? Hoje eu estou o dia inteiro tratando desse assunto SNAP. Teve um webinar realizado em espanhol logo depois do almoço e o primeiro curso que a gente está fazendo sobre esse tema para a Espanha também terminou agora às 6 horas, né, que são as 10 horas dele lá. Nós havíamos trazido como uma alternativa à medição dos requisitos não funcionais o COSMIC e oferecemos o curso tanto o curso de medição quanto o curso de preparação para certificação nesse assunto. Só que nós percebemos que essa solução ela não foi assim muito acolhida, talvez pela diferença em relação ao método do IFPUG, que já é muito consolidado, né? E então estamos agora discutindo, apresentando aqui para vocês o SNAP, ocupando esse mesmo espaço de solução também. Complementarmente aos treinamentos, nós temos as oficinas de medição. As oficinas, a diferença das oficinas para o workshop é que, na verdade, o workshop e a oficina é a mesma coisa. A gente usou só um nome diferente para diferenciar que o workshop nós levamos o estudo de caso
e nas oficinas vocês fornecem os estudos de caso. Então, nas oficinas são sessões de mentoring, onde se orienta na aplicação correta do método. Também, de uma maneira assim, dissociada do método A, do método B, nós temos o curso de estimativas de software com o COCOMO 2, o próximo produto que a gente vai lançar na modalidade de EAD, além do curso presencial. E a gente percebeu ao longo dos anos que vários dos problemas que a gente encontra no que tange a questão de medição diz respeito à engenharia de requisitos. Desenvolvendo esse trabalho, a gente acabou percebendo que essa parte de melhorar a medição é uma pequena fração do benefício que traz o tema, né? Tanto que a gente escreveu um livro recentemente aí sobre esse assunto, e temos o curso e a oficina de requisitos aí como parte do nosso portfólio de serviço. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos tentar resumir aí em 3 passos que a gente quer alcançar com essa palestra sobre o Snap. O primeiro ponto é entender por quê, né? Eu já tenho ponto de função. Ponto de função me permite medir o desenvolvimento de software. Então, para que uma nova técnica? Por que eu precisaria conhecer um novo mecanismo? Por que criar um novo critério para medir software? Então, o primeiro ponto é onde a gente vai discutir esse porquê. O segundo é apresentar a estratégia que o IFPUG estabeleceu para lidar com a variabilidade que você tem entre as estimativas, entre o projetado usando pontos de função e o efetivamente realizado. A gente sabe, boa parte das pessoas que nos acompanham, elas já são usuários de pontos de função e sabem que eu posso ter uma transação com 4 pontos de função que exige um investimento de 80 horas e uma outra transação que também tem, digamos, 4 pontos de função, exige um investimento de 10 horas. Né? Então, essa variabilidade na produtividade, como é que eu posso diminuir essa variabilidade, como é que eu posso classificar melhor dentro dessa variabilidade o que é um problema, o que é uma variabilidade que advém das diferenças de um caso em particular da produtividade média que é utilizada. E, por fim, apresentar o Snap como uma solução para medir os elementos de projeto que introduzem essa variabilidade nos modelos de estimativa que trabalham apenas com a análise de pontos de função. Então, no que tange aí o primeiro tema, a gente vai apresentar, vai discutir sobre os diferentes tipos de requisito de software, a estratégia de classificação de software produto e projeto pelo IFPUG, discutir sobre modelos de custeio, porque quando a gente fala de pontos de função, a gente está falando de modelos de custeio, né? Eu meço o software não para se medir, mas eu meço o software para poder pagar um contrato, eu meço o software para poder estimar um desenvolvimento, eu meço o software para poder avaliar o desempenho. Então, a medição está inexoravelmente relacionada a alguma coisa de custeio de software, seja no sentido de estimar, seja no sentido de prescrever, seja no sentido de avaliar o desempenho. Apresentar quando que surgem oportunidades para ir além de uma apropriação indireta de custos, porque esses modelos de custeio baseados em pontos de função, eles consideram, sim, requisitos não funcionais. Aqui no nosso escritório de métricas, eu costumo passar a maior parte do tempo viajando. Mas, recentemente, eu tenho passado mais tempo no escritório e tenho tido a oportunidade de ouvir o cotidiano da equipe que trabalha aqui. E volta e meia a gente escuta fornecedores que, eventualmente, não apresentam um preço adequado em tempo de proposta e buscam descobrir pontos de função quando esses pontos de função não existem. Né? O sujeito quer medir elementos de projeto
que existem como meios para implementar uma funcionalidade e dizem, isto dá trabalho, eu preciso receber por isso. Tem uma tela que dá manutenção em um cadastro de sexo, né? Código do sexo F, texto feminino. Código do sexo M, texto masculino. Não há nenhuma referência para aquele cadastro, não há nenhuma referência para o negócio, para aqueles dados, ainda que eventualmente, quando for masculino, tenha um fluxo de processamento, ou quando for feminino, tenha outro fluxo de processamento. O sujeito fala, não, eu tive esse trabalho, eu preciso receber por isso. Veja, quando você pega um táxi, você paga o táxi em termos do deslocamento que você percorre e do tempo que você gastou do motorista. Você não vai pagar de maneira específica o imposto sobre veículos automotores do motorista, do carro, você não vai pagar em termos específicos a troca de óleo, você não vai pagar em termos específicos a revisão do motor. Em termos específicos, porque em tese o valor que você paga pelo deslocamento, o valor que você paga pelo tempo do motorista, no modelo de negócio do táxi, deveria ser suficiente para ele arcar com essas despesas. Ou seja, é uma apropriação indireta de custos. Então, quando que seria interessante ir além dessa apropriação indireta de custos e apresentar qual é uma solução que concilia pontos de função e os snap points para um modelo de custeio no desenvolvimento de software. Então, o primeiro tema que a gente precisa aqui discutir são os tipos de requisitos que são relevantes para a medição tanto de pontos de função quanto do snap. O IFMG considera que nós tenhamos dois requisitos de produto. Eu tenho os requisitos funcionais, que representam qual fração das tarefas e serviços que antes eram do usuário e agora são transferidas de maneira total ou parcial para o software. Então, os requisitos funcionais, de certa maneira, eles descrevem o escopo de um projeto, descrevem o escopo de um produto em termos de quais tarefas que eu estou transferindo de uma pessoa ou de outro sistema ou de uma máquina para a solução que eu estou desenvolvendo. Eu tenho os requisitos não funcionais que limitam esses requisitos funcionais em termos de condicionantes que se apliquem. Então, imagine que eu tenho uma transação que é incluir um cliente num cadastro. Esta tarefa, ela poderia ser feita por uma pessoa, está sendo transferida para o sistema. Ao final dela, tudo que precisava ser feito foi feito e não há mais nada a ser feito. É uma funcionalidade, um requisito funcional. Agora, eu quero que ela aconteça em até um segundo. Então, eu quero que ela aconteça até um segundo, mesmo que seja o usuário dizendo isso, porque nem tudo que o usuário pede é um requisito funcional. O usuário pede, eu quero que ela aconteça em até um segundo. É uma restrição do que tange ao desempenho da realização dessa funcionalidade pelo software. É um requisito não funcional. Então, os requisitos não funcionais são outros requisitos que não sejam afins a tarefas e serviços do usuário, do produto de software, incluindo como ele deveria ser desenvolvido. Então, este como ele deveria ser desenvolvido se refere ao projeto para atender a essa restrição de que ele seja feito em até um segundo. Então, para que ele possa atender a esse requisito não funcional, eu decompus um único processo, que é incluir o cliente, em dois. No qual o cliente informa os dados, o sistema critica os dados e armazena no arquivo temporário, e uma outra etapa que acontece à noite, que eu vou ler esse arquivo temporário e fazer a atualização cadastral no final do dia. Então, o motivo pelo qual eu subdividi esse processo em dois foi para atender a um requisito não funcional. Deu trabalho? Deu trabalho. Deu mais trabalho do que daria se eu fizesse a atualização de uma vez só? Deu mais trabalho do que eu faria se eu fizesse a atualização de uma vez só. No entanto, isso deve ser ignorado pela análise de pontos de função.
E a gente acaba encontrando alguns cenários que a fábrica de software fala, não, mas isso deu trabalho, eu quero receber por isso. Outra coisa muito comum é o sujeito querer usar o manual de práticas de contagem como se o manual de práticas de contagem fosse a referência para o que é um requisito funcional. Existe uma transação em que o usuário toma uma decisão. A decisão dele é aprovar ou reprovar. Não existe uma tarefa para que ele aprove, não existe uma tarefa para que ele reprove. Existe uma única tarefa que é registrar a avaliação dele. Eventualmente, quando ele reprova, eu tenho alguns campos. Quando ele aprova, eu tenho outros campos. Mas trata-se de uma única tarefa, num único momento, indicando uma mesma responsabilidade do negócio. Então, não é o CPM que vai determinar que qualquer aprovo, reprovo vão ser duas transações. Vai ser o quê? Vai ser como o negócio organiza os seus procedimentos operacionais. Existe uma pessoa que é o aprovador, então tem uma tarefa que é aprovar. Existe uma figura que é o reprovador, aí eu tenho uma tarefa que é reprovar. Caso contrário, se a tarefa for eu quero registrar a decisão, eu tenho uma única funcionalidade, um único requisito funcional. E o fato daquela lógica ser um pouco mais extensa, ser um pouco mais ampla, não é considerada em específico quando eu vou fazer a medição do tamanho funcional. Mas, como a gente usa isso em contratos, volta e meia, a gente encontra pessoas querendo até forçar um pouco a barra, dizendo que o manual entra nesse mérito da medição, para que aquilo seja considerado um requisito funcional. Né? Então, o primeiro ponto que a gente deve descrever é que um produto de software ele tem requisitos funcionais e não funcionais, e apenas os requisitos são medidos pela análise de ponto de função. Agora, mesmo que eu tenha dois produtos idênticos, com os mesmos requisitos funcionais, com os mesmos requisitos não funcionais, eu posso ter projetos diferentes que envolvem um nível de investimento diferente para o seu desenvolvimento. Porque um projeto que tem um maior grau de compressão de cronograma tende a demandar um esforço maior do que um projeto que tem um prazo mais relaxado. Então, eu tenho os requisitos e as restrições de projeto, como, por exemplo, os processos de gerência de projeto utilizado, como é a governança e o custeio do projeto, as metas que se deveriam atingir, citei, por exemplo, prazo, limitação de recursos, dependências com outros projetos. Então, o modelo tradicional, quando se trabalha com pontos de função, eu tenho os requisitos funcionais, eles são objeto da análise de pontos de função e produzem uma quantidade de pontos de função. Eu tenho um custeio baseado na apropriação direta de custos por ponto de função. Como assim? Custeio baseado com apropriação direta de custos. Se eu identifiquei um ponto de função e minha taxa de entrega é de, digamos, 10 horas por ponto de função, eu tenho 10 horas. Se forem 2, 20. Se forem 3, 30. Então, para cada um ponto de função, eu tenho de maneira direta uma quantidade de horas ou reais associada. Agora, e os outros fatores? E os requisitos não funcionais? E os requisitos e restrições de projeto? Esses outros fatores são capturados no custeio. No entanto, eles são rateados. O custo para eu desenvolver aquela transação de aprovar e reprovar como um único requisito funcional está incluído na quantidade de horas ou reais por ponto de função. O custo para eu criar 2 programas, 2 etapas num processo em que eu faço uma entrada de dados online e uma atualização batch à noite está incluído naquela quantidade de horas por ponto de função. Então, quando eu seleciono um índice de produtividade, esse índice de produtividade ele é uma consequência da avaliação de outros fatores, os requisitos não funcionais, requisitos e restrições de projeto, que promovem aquela produtividade. Agora, é natural que haja erro. É natural que a quantidade de horas ou reais estimado e a quantidade de horas e reais realizado não seja idêntica. Porque a lógica deste tipo de modelo
É a lógica do elevador. Eu peso, apesar de não parecer, 130 quilos. Então, se eu entro no elevador, a estimativa que o fabricante de elevador faz de que cada pessoa pese 75 quilos está extremamente equivocada. Agora, se entrarem 10 pessoas junto comigo, é bem possível que tenha uma menina ali de 40 quilos, que tenha um rapaz ali de 70 quilos, que no todo a estimativa daquela empresa de elevadores esteja mais próxima da realidade. Então, é natural que haja essa variabilidade, né? Agora, o que a gente precisaria descobrir é que parte dessa variabilidade é um problema. Por exemplo, eu estou tendo um desempenho medíocre porque a equipe que eu mobilizei para o projeto é uma equipe que não tem a qualificação necessária. A equipe que eu mobilizei para o projeto não conhece a tecnologia ou não conhece o domínio do negócio em que está sendo feito aquele desenvolvimento. Eu escolhi uma plataforma que é extremamente instável, né? Então, são problemas que eu tenho que resolver. E as métricas existem para isso, para que eu consiga ter essa visibilidade. Então, essa variabilidade, ela acaba tornando difícil de nós identificarmos o que advém de algo que é intrínseco à medição, que não considera todos os fatores que estão incluídos no desenvolvimento do software, daquilo que está relacionado ao desempenho, que requer uma ação gerencial para resolver, né? Então, aí é que entra a questão do Snap, né? O Snap, ele acrescenta mais uma dimensão que é considerada nessa avaliação. Eu considero os pontos de função, como já fazia antes, e considero agora também os Snap Points. É óbvio que num cenário como esse, se aqui eu tinha 10 horas por ponto de função, agora, quando eu trabalho com uma medição em que eu não rateio tantos requisitos funcionais como eu rateava, ao invés de 10 horas por ponto de função, teria que ser menos, teria que ser 5, teria que ser 4. Né? Então, eu continuo tendo a medição dos requisitos funcionais usando a análise de pontos de função, produzindo uma quantidade de horas, dada uma taxa de entrega escolhida. Só que aqui que está a diferença. Quando eu trabalho com o Snap, aquele cenário em que eu subdividi uma única funcionalidade em duas etapas, ela gera pontos de função Snap. Aquele cenário em que eu estou entregando uma funcionalidade em tela e estou entregando uma funcionalidade numa outra mídia, mesmo que eu não meça em pontos de função, ou melhor, quando eu não meço em pontos de função, as múltiplas mídias, eu consigo medir isso usando o Snap. Aquelas lógicas de processamento que são extremamente complexas e que essa complexidade que se traduz em esforço, mas não se traduz em pontos de função, porque pontos de função estão limitados às tabelas de 3, 4 ou 6, 4, 5 ou 7 pontos de função. Com o Snap, eu agora, além de usar os pontos de função para medir uma transação, eu também meço a validação que eu tenho que fazer, eu também meço a formatação de dados, eu também meço o processamento lógico e matemático daquela transação. Então, uma transação vai contribuir com 6 pontos de função, que é medido por ponto de função, e o que o IFPUG chama de não funcional, porque não é medido pela PF, que seria o maior ou menor volume de validação, o maior ou menor volume de formatação de dados, o maior ou menor volume de processamento lógico e matemático. Só aqui lendo uma manifestação da Leila. Muitas vezes, o fornecedor tem que estabelecer o valor do ponto de função antes de ter os requisitos funcionais e não funcionais. É o caso das licitações. E tem que prever todos esses fatores no escuro. Leila, o nome disso é risco. Então, o contrato de pontos de função é um contrato de risco. A administração desse fornecedor deve ponderar qual que é o nível de risco que está associado a essa incerteza e inserir esse risco
no seu preço, né? Então, a principal virtude de trabalhar com métricas de software é que, graças a elas, é possível você trabalhar com escopo aberto. É possível você trabalhar mesmo que você não conheça o escopo. Só que, ainda assim, existe um risco que está associado à produtividade, que você tem que considerar. Então, para minimizar esse risco, existem vários acórdãos do TCU, no sentido, por exemplo, de que já sejam estabelecidas quais são as fronteiras, de que já haja um baseline de medição para que, quando eu faço uma contratação, a manutenção atue em cima desse baseline. Existem acórdãos nesse sentido. Não que todos os obedeçam, né? Mas deveriam fazê-lo. O que a gente observa como fato é que, apesar de ser um risco, ser algo conhecido, ainda assim, o cara, quando ganha a licitação, ele vai querer... Eu percebo, né, que os valores no mercado público são menores do que no mercado privado, e o cara tenta tirar o atraso disso, tentando inventar funcionalidade, e é muita pressão, é muito forte mesmo. Inclusive, o profissional que atua nesse segmento é um profissional que sofre muitas pressões nesse sentido. Então, nesse modelo em que eu trabalho com o Snap, eu tenho um ponto de função. Cadê meu mouse? Eu tenho uma quantidade de pontos de função, que eu vou usar um indicador de produtividade expresso em horas por ponto de função, que vai me gerar um montante de horas ou de reais relativos à parte funcional, e eu vou ter uma quantidade de Snap Points, que eu vou ter uma taxa de entrega em horas por Snap Points, que vai me gerar uma quantidade de horas ou reais, e o total do projeto é a soma desses dois elementos. Então, basicamente é uma mudança de paradigma. Ao invés de eu trabalhar com uma apropriação por rateio, uma apropriação de custos indireta, como eu comentei, a gente passa a ter uma apropriação direta de custos usando o Snap e, com isso, diminuindo o risco associado à produtividade utilizada, porque eu tenho mais elementos que são medidos. É claro que não elimina a figura do risco, porque há requisitos funcionais que não são especificamente medidos pelo Snap e há requisitos e restrições de projeto. Então, por exemplo, linguagem de programação, a única coisa que o Snap mede da linguagem de programação são os efeitos que ela pode, se é que ela tem em algumas circunstâncias, no projeto, né? Então, ainda existem atributos do projeto que não são especificamente medidos pelo Snap. Bem, então, essa primeira sessão teve como objetivo expor a motivação, né, de por que introduzir um novo método de medição. A gente começa agora no segundo tópico, que é a questão do framework de medição. Qual é a estrutura de classificação dos requisitos que é utilizada pelo IFPUG? É uma solução muito boa que foi criada, na minha opinião, para mapear os requisitos não funcionais para sua medição. Então, ao longo dos anos, eu vi a evolução da ISO 9126 para a ISO 25010, e para os propósitos de planejamento e avaliação de desempenho em termos de produtividade, em termos de qualidade era adequado, mas em termos de produtividade, essas estruturas de requisitos não funcionais, ela não funcionava bem. Então, a solução dada pelo grupo do Snap foi uma solução bastante interessante e pragmática para a coisa. Do ponto de vista acadêmico, é estranho. É estranho porque, por exemplo, validação é requisito funcional. Faz parte da descrição de um requisito funcional, as validações. Processamento lógico e matemático, idem. Então, apesar de soar estranho, faz sentido, né? Porque, como não é medido em específico por pontos de função, é algo que eu preciso medir de alguma forma. Então, apesar de, do ponto de vista acadêmico, ser estranho, numa perspectiva pragmática, a coisa faz sentido, né? Se você quiser comparar o Snap com outros métodos, o Cosmic, por exemplo. O Cosmic é muito mais elegante.
Se você pegar o Cosmic com uma métrica única, você resolve tanto o problema dos requisitos funcionais como dos requisitos não funcionais. Você não precisaria de uma outra métrica, né? No entanto, o Snap eu compararia com o roteiro do CISP. O roteiro do CISP tem categorias e tem critérios. Então, não que seja um roteiro do CISP, mas é mais próximo de se comparar a isso, né? Então, ele é estruturado em categorias e subcategorias, e eu faço a associação de requisitos não funcionais com essas categorias e subcategorias. E toda medição tem uma célula. Na análise de ponto de função, essa célula é a funcionalidade, né? É a função. No Cosmic é o movimento de dados. E no Snap, essa célula é a unidade de contagem Snap, que em termos práticos é basicamente o processo elementar. Então, é algo que facilita a adoção do Snap por quem já é usuário da análise de pontos de função. Então, o Snap é o processo de avaliação não funcional de software, Software Non-Functional Assessment Process. O manual do Snap, o CPM do Snap, é o APM, é o Manual de Práticas de Avaliação. O produto da utilização do Snap é o Pontos Snap, Snap Points, e é resultado do projeto que teve como missão estudar alternativas para o valor do fator de ajuste, né? O valor do fator de ajuste é um negócio que está para lá de obsoleto já há muitos anos, e o IFPUG não tinha ainda uma resposta sobre o que colocar no lugar do fator de ajuste. Então, montou-se um grupo de trabalho com esse objetivo, e o produto disso foi esse framework para medição do tamanho não funcional. Então, o objetivo desse framework é fornecer uma estrutura para estabelecer um vínculo entre o tamanho não funcional e o esforço para atender requisitos não funcionais, sempre lembrando que quando eu estou no mundo do IFPUG e falo de requisitos não funcionais, no fundo é aquilo que não é medido pela análise de pontos de função, ainda que no sentido acadêmico, no sentido da disciplina de requisitos, seja um requisito funcional, né? Então, para atender requisitos não funcionais nessa acepção, do que não é medido pela análise de pontos de função. É uma avaliação do tamanho de requisitos não funcionais, composto por categorias e subcategorias. As subcategorias são avaliadas usando critérios específicos, então a subcategoria, no fundo, que é o importante, a categoria é só para simplificar a exposição e a organização das coisas. E essa avaliação utiliza tanto critérios medidos quanto avaliados. Os resultados da medição podem ser usados em conjunto com o tamanho funcional. Acabei de dar um exemplo de como se consegue isso. Ajudarão a explicar a variação no esforço de desenvolvimento e produtividade. Eu terei, na verdade, um esforço projetado, expresso em termos de dois componentes. Eu tenho um componente que vai ser o ponto de função, que descreve o que o APF mede, e um outro componente em função do Snap. Então, tem dois componentes que vão ser utilizados no meu modelo de estimativa, no modelo de custeio. Conjuntamente com o ponto de função, podem ser usados em modelos de estimativa e são determinados a partir da visão dos usuários dos requisitos não funcionais, entendidos e acordados por times de usuários e desenvolvedores. Ou seja, por mais que seja uma medição de projeto, tem que ser uma medição de projeto que eu tenha vendido para o meu usuário. Eu não posso impor essa divisão, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com o Snap, tem um conceito novo que é partição. Então, a partição, ela permite que eu subdivida o meu produto em camadas. Eu posso criar uma partição para a camada de apresentação, uma partição para a camada de regras de negócio, uma partição para a camada de armazenamento,
e contabilizar, gerar snap points para dados que são tramitados em cada uma dessas partições. Quando eu trabalho com soluções como OutSystem, Maker, por exemplo, o esforço que eu tenho adicional, porque eu estou fazendo essas movimentações internas, é zero. Quando eu trabalho com um framework que já me provê esse tipo de coisa, via de regra, também é zero. Só exceções que deveria ter um adicional que representaria um esforço não funcional, né? Então, esse tipo de coisa tem que estar alinhado com o teu cliente e recomendo que faça isso antes do início do jogo para evitar situações em que você assumiu uma premissa, algo bastante similar com a fronteira da aplicação. Então, essa aqui é a estrutura. Eu tenho operações de dados, desenho de interface, ambiente técnico e arquitetura. Então, por exemplo, quando eu meço um desenvolvimento, eu tenho lá uma entrada de dados. Essa entrada de dados tem 6 pontos de função. Então, vou medir 6 pontos de função, mais alguns snap points por causa disso, 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 mais alguns snap points por causa disso. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrada de dados que recebe dados por uma interface web e dados que são enviados por um arquivo de interface, eu vou receber alguns pontinhos aqui por causa de interface com o usuário. Se eu tenho uma transação que tem uma cadeia muito profunda de validação e são muitos os campos que eu valido, eu vou proporcionalmente ter também mais snap points por causa desta categoria aqui. Então, o snap, ele, num primeiro momento, quando eu tive um contato preliminar com isso há alguns anos, eu via que o principal benefício seria na manutenção, né? Por exemplo, quando eu tenho uma tarefa que é fazer um ajuste no banco de dados. Quem trabalha lá com o roteiro do CISP tem lá aquela rubrica de... como é que é o nome? Uma rubrica do sujeito fazer um ajuste lá no banco de dados. Não estou lembrando agora qual que é. Se alguém puder complementar na caixinha, eu agradeço. Aqui, quando eu trabalho com o Snap, eu tenho uma subcategoria que é entregando valor ao usuário pela configuração de dados, que vai gerar uns pontinhos de função, uns snap points referentes a essa atualização lá na base de dados, né? Pessoal, eu tenho que fazer uma tela para incluir, alterar, excluir dados do usuário, dados de código, né, que não medem ponto de função. Vai ter uma subcategoria que você vai poder colocar essa manutenção aí nos seus dados de código também. Então, no fundo, todas essas demandas, né, que a gente escuta, como é que eu faço para medir essa coisa que você não mede em ponto de função, você consegue medir usando o Snap, que eu avalio chegou num momento, agora, que ele está num grau de maturidade que dá para a gente começar a utilizar. Até recentemente, eu acho que ele estava muito verde, tanto ele quanto a comunidade usuária, né? Então, hoje eu vejo que a gente começa a chegar um momento que vale a pena a sua adoção nas circunstâncias em que eu comentei dessa variabilidade ser um problema, né? Por exemplo, pequenos projetos. Eu não faço uma licitação para 5 anos de manutenção. Eu faço uma contratação para um projeto pequeno que a variabilidade ali pode ser mortal, né? Ou então, manutenções que eu não consigo medir com ponto de função. Ao invés de usar um roteiro que é um roteiro que não é padrão, trabalho com método padrão para medir essas manutenções, né? Então, eu vejo que é um momento que há circunstâncias que já é útil, né? Isso, apuração especial. Obrigado, Augusto. Bem, então o que é uma categoria? A categoria e subcategoria são basicamente a mesma coisa. Ambos agrupam componentes, processos e atividades, né, com o objetivo de você estruturar como os seus requisitos não funcionais estão sendo resolvidos, né? Então,
São 4 categorias: operações de dados, desenhos de interface, ambiente técnico e arquitetura. Elas classificam requisitos não funcionais, são genéricas para permitir futuras tecnologias. Eu acho improvável surgir assim uma 6ª categoria, uma 5ª categoria. Praticamente tudo se resolve ou criando uma nova subcategoria ou adequando uma subcategoria já existentes, né? Essas categorias são subdivididas em subcategorias e a ideia desse agrupamento é o mesmo nível de operações e similaridade quanto às atividades executadas na avaliação. Então, a subcategoria, por consequência, é também um componente, um processo ou uma atividade executada como parte de um projeto para atender requisitos não funcionais. Um processo não funcional, aí, mais uma vez, né? Processo não funcional é aquele processo que eu não consigo medir por conta de função. No exemplo que eu citei, de um requisito funcional que eu subdividi em 2, aquela carga batch que acontece à noite, lendo o arquivo temporário e atualizando o cadastro principal, é um exemplo do que ele chama de processo não funcional. Ele é medido, ele é parte da entrada de dados. Agora, ele em específico, sozinho, não pode ser medido. É isso que ele chama de processo não funcional. Então, as subcategorias, elas não são análogas à estrutura da ISO, onde eu tenho confiabilidade, onde eu tenho funcionalidade, onde eu tenho usabilidade. Não é essa a lógica. A subcategoria, ela busca enquadrar os itens de projeto necessários para atender aquele requisito não funcional. Eu reconheço que nesse momento fica um pouco abstrato. É uma estrutura de classificação, mas como é que isso funciona? Por isso, para a gente fechar esse tópico aqui, eu tenho um exemplo. Então, o objetivo é fazer uma melhoria na forma como o sistema se recupera de um crash. De acordo com a ISO, esse tipo de característica é capacidade de recuperação, um filhote de confiabilidade. Então, o que o Snap faz não é medir o requisito não funcional. Ele mede o projeto que atende aquele requisito não funcional. Então, para que este requisito não funcional seja atendido, eu tenho um algoritmo que é adicionado para identificar dados corrompidos em campos específicos. Eu tenho timestamps que são incluídos em registros do banco de dados. E eu tenho um algoritmo para reconstruir dados corrompidos de registros íntegros. Então, o meu design, o meu projeto para atender a este requisito é composto dessas 3 ações, dessas 3 atividades. Bem, essas 3 atividades elas se enquadram em 2 subcategorias do Snap. Elas se enquadram em tecnologia de banco de dados, relativo à inclusão do timestamp, e se enquadra em operações lógicas e matemáticas. Então, este requisito, capacidade de recuperação, ele vai ser mapeado em 2 subcategorias do Snap, e essas subcategorias eu preciso avaliar qual é a célula para eu fazer a medição. Daí vem a unidade de contagem do Snap, que, na maioria dos casos, é o processo elementar. Por isso que é similar ao que acontece no CISP, de certa forma. Então, por exemplo, esse timestamp que eu coloquei no banco de dados. Quais serão os processos elementares que serão impactados porque eu estou criando esse timestamp? Então, para cada um desses processos elementares, que será o Snap Counting Unit, no caso, eu vou fazer uma avaliação para chegar a uma quantidade de Snap Points naquela subcategoria. Então, a unidade de contagem do Snap, a célula que a gente usa para fazer a contagem, é um componente ou atividade na qual a complexidade e o tamanho vão ser avaliados. Então, eu vou pegar os processos elementares que estão sendo impactados para acrescentar aquele timestamp e em cada processo elementar desse eu vou avaliar qual vai ser a complexidade dessa subcategoria e qual vai ser o tamanho nessa subcategoria naquele
processo elementar. Na maioria das partes, na maioria das subcategorias, o próprio processo elementar é o Snap Counting Unit. Pode ser um componente, pode ser um processo, pode ser uma atividade, pode conter tanto características funcionais quanto não funcional, é óbvio, né? Porque se eu tenho um processo elementar, esse processo elementar vai se traduzir como uma funcionalidade e, como eu acabei de mostrar, vai também se traduzir em snap points, né? Que seria uma representação aí dos seus requisitos não funcionais. Se tiver ambos, o que for funcional, eu meço usando a PF e o resto eu meço usando o Snap. Então, para trabalhar com o Snap em desenvolvimento de sistemas, eu tenho um esforço bem maior de medição, porque eu tenho que fazer o que eu já faço para medir ponto de função e, ademais, eu tenho que fazer essa avaliação num nível de detalhe muito superior ao nível de detalhe que eu faço quando eu conto ponto de função, né? Então, resumindo, né, eu teria lá timestamps adicionados, é um elemento, é um dos componentes, é uma das atividades que foram feitas, né, para atender aquele requisito não funcional. No que tange à subcategoria 3.2, tecnologia de banco de dados, eu vou identificar quais são os processos elementares afetados por essa mudança. No caso, a gente tem uma mexida, que é acrescentar um campo. Curiosamente, no manual, não é uma mexida, né, mas é número de mudanças. Mas se a gente falar quantas mexidas, a pessoa entende, no geral, o que a gente está querendo dizer. Mas tem lá a definição do que é cada mudança. Então, a gente tem uma mexida. O arquivo sendo alterado, digamos que é de complexidade média, né? Então, para cada processo elementar, eu tenho ali 9 snap points relativos a acrescentar esse timestamp. É importante destacar que acrescentar um campo é uma mexida medida em ponto de função, né? Eu estou considerando esse timestamp por quê? Porque é algo que foi criado dissociado de tarefas e serviços do usuário. Na verdade, a gente vê muitas contagens hoje em pontos de função entrando na esfera do requisito não funcional porque o cara quer aumentar a contagem dele, né? Então, você acaba entrando numa esfera não funcional por causa disso. Com o Snap fica mais simples esse tipo de coisa, porque você consegue medir de maneira específica esse tipo de mudança, que é uma mudança não funcional, né? Pelo roteiro lá do CISP, eu teria que usar uma daquelas diretrizes dele lá para medir e acrescentar esse timestamp. Agora chama atenção que não é porque o Snap mede aspectos relativos aos requisitos não funcionais que nós não devamos buscar similaridade para avaliar taxas de entrega, né? Então, tarefas relacionadas ao projeto, não projeto design, mas projeto empreendimento, elas não afetam o tamanho do produto e afetam o esforço, né? Então, treinar a equipe, treinar o usuário, documentar o projeto, esse tipo de coisa vai afetar a produtividade, né? E não o tamanho. E apesar do manual estabelecer que o Snap ele provê base para medir requisitos não funcionais, de fato ele faz isso, né? Isso não quer dizer que todos os requisitos não funcionais são capturados ali pelo Snap. Então, na verdade, existe ainda alguns requisitos não funcionais que têm impacto na produtividade, não na medição em específico. Então, resumindo ali, eu tenho os requisitos funcionais, não funcionais, eu tenho o projeto, então o método do ponto de função, APF, trabalha com requisitos funcionais e não funcionais. Eu preciso saber os requisitos não funcionais até para essa divisão funcional não funcional é algo que não é preto e branco, né? Tem no início do projeto uma série de decisões críticas de arquitetura afetam o posicionamento funcional e não funcional, por exemplo, login, arquivo de help, essas coisas são medidas ou não, dependendo de algumas decisões preliminares do projeto. Mas no caso do Snap, eu não preciso de decisões preliminares de arquitetura, eu preciso do projeto, eu preciso do design da solução, né? Eu não preciso ter um código, mas o projeto da solução, o design da solução eu preciso ter. Então, com base nesses elementos, requisitos funcionais, não funcionais, o projeto da solução,
eu identifico as pecinhas que vão ser impactadas, que são o Snap Counting Unit, enquadro essas pecinhas em quais subcategorias que elas se aplicam. Então, por exemplo, dificilmente eu tenho uma entrada de dados um processo alimentar de entrada de dados que não esteja associado a uma subcategoria validação de entrada de dados. Dificilmente eu vou ter um relatório que não se enquadre na subcategoria 1.3. Né? Então eu meço os pontos de função e os snap points conforme descrito ali nesse desenho. Né? Então, para a gente encerrar, os objetivos do Snap são esses aí, são muito parecidos com os objetivos da análise de pontos de função. Eu percebi que o slide não transicionou ainda, né? Chegou um slide chamado objetivos? Chegou agora. Então, os objetivos do Snap é medir o tamanho não funcional, demonstrar um valor econômico total, incluindo também seus aspectos não funcionais, né? Não só a parte do ponto de função médio, tem uma linha de base não funcional, assim como funcional. Medir tanto o desenvolvimento quanto manutenção de software com base nos requisitos não funcionais. E o manual fala de projetos técnicos, no qual a APF não é aplicável. Eu tenho uma certa dificuldade de digerir essa coisa, porque a gente aplica APF com middleware, aplica APF para medir software de infraestrutura, aplica APF para medir componentes, né? Então, talvez o que o autor tenha querido dizer é medir projetos técnicos no qual a APF não é tão tradicionalmente aplicável, né? Então, talvez com a introdução do Snap, vários daqueles white papers que a gente tem lá no IFPUG, eles até se tornem... deixem de ser a melhor solução, vamos dizer assim, né? Ainda sejam aplicáveis, mas não a melhor solução, que é a alternativa. O processo, ele busca ser simples para minimizar esse esforço de medição e uma medida consistente entre vários projetos e organizações. Então, é bastante similar aí aos objetivos que a gente tem com o CPM e também com em termos de benefícios, eles são bastante similares. Senhores, temos aí 1 hora de apresentação praticamente percorridos. O tema eu procurei ser bastante sucinto, mas é um termo que é longe de ser trivial. Eu vou abrir aqui uma pesquisa para que vocês coloquem as suas considerações. E vou responder as questões que os senhores colocarem nessa caixinha. Já tem uma ali. Então, pronto. Então, o Cristiano coloca: você pode citar um órgão público com um contrato de fábrica de software usando o Snap? Olha, o que eu tenho conhecimento é que a Caixa Econômica tem um edital em que ela usa algumas subcategorias para alguns propósitos em específico. Então, por exemplo, a questão de múltiplas mídias, né? Então, você consegue, quando você trabalha com abordagem single instance, usar o Snap para medir, acrescentar um novo meio de entrada de dados, né? Agora, hoje à tarde eu estava com uma empresa que estava trabalhando com o Ministério da Espanha, que está utilizando o Snap. Como eu comentei, eu vejo que a aplicabilidade do Snap para projetos de desenvolvimento em contratos como os nossos, que não é um contrato do governo público assim de... eu vou fazer uma transação. São contratos que o cara fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu sinceramente, eu não vejo assim... Eu acho que ponto de função é uma excelente solução. O que é difícil é os participantes jogarem
um jogo em que o preço que eles apresentam seja factível, né? Então, para esse tipo de mercado, de licitação, eu vejo que o Snap ele pode ocupar um espaço do roteiro do CISP. Ao invés de a gente trabalhar com... o roteiro ele é uma solução muito bem feita, dadas as circunstâncias em que ele foi criado, né? Você tinha ponto de função e como é que eu vou tratar todo o resto, né? Então, poxa, o guia provê respostas para essa coisa de uma maneira bastante simples, vamos dizer assim. Mas não é um padrão, né? Não é um padrão internacional. Então, o Snap, na minha visão, ele de cara ocupa esse espaço. Ele permite um passo adiante em relação ao roteiro do CISP. Na iniciativa privada, onde muitas vezes o ponto de função ele é utilizado para você estimar uma quantidade de horas, e aquela quantidade de horas vai ser a quantidade de reais de uma proposta pontual para aquele desenvolvimento, serviços menores, ou seja, pontualmente, se o cara fizer uma proposta, pegar um projeto que tiver um peso muito grande desses elementos que a gente está chamando aqui de requisitos não funcionais, ele não vai recuperar isso na próxima, né? Então, para esse cenário, o Snap ele apresenta uma solução bastante interessante, né? Porque ele permite considerar, num escopo menor, uma maior relação entre trabalho e tamanho. Então, eu vejo esse espaço para ele. O Patrick colocou uma coisa aqui também. Patrick Prado Costa. O método Snap exige um esforço maior em níveis de documentação para melhorar a quantidade de artefatos? O Patrick, o Snap, ele trabalha com o desenho. Então, para eu fazer a medição do Snap, não basta ter requisitos funcionais. Eu tenho que ter as unidades do projeto físico, eu tenho que ter como a solução está estruturada em termos das suas camadas, em termos dos seus componentes. Então, para eu fazer uma medição de Snap, eu tenho que ter um nível de detalhe bem superior ao nível de detalhe que eu tenho para medir pontos de função. Respondi a sua pergunta? Leila, as empresas realmente não possuem o costume de documentar requisitos não funcionais. Leila, observe que eu não meço os requisitos não funcionais. Na verdade, o Snap, eu não meço o requisito não funcional. Eu meço o quê? Eu meço o meu projeto. Eu meço o projeto que eu desenvolvi para que aqueles requisitos não funcionais sejam abordados. Então, esteja ou não os requisitos não funcionais bem documentados, o projeto ele existe. Ele existe, porque em algum momento eu vou ter programas, né? E o projeto nada mais é do que a indicação de quais serão os programas. Então, observe que o Snap não mede os requisitos funcionais, ele mede o projeto que tem por objetivo atender tanto aos requisitos funcionais quanto não funcionais. O Augusto Pinheiro pergunta se tem informações de benchmark disponível no ISB-SG. Não, eles estão ainda coletando e organizando esses dados. Eu vejo que se nós compararmos, né, o ponto de função, que tem aí mais de 40 anos, o Snap está engatinhando. No entanto, apesar de engatinhando, eu vejo que ele provê respostas para esses problemas que eu citei, né? Problemas que hoje a gente ou tem que usar algo que não é um padrão internacional, né? Como o roteiro do CISP, ou então a gente tem que ficar medindo como se fosse funcionalidade e soluções de projeto, né? Obrigado, Rony. Senhores, se nós não tivermos mais nenhuma dúvida, veja, não só dúvida, comentário também, né? É uma pena que a gente não consegue fazer uma sessão com todo mundo tendo voz.
Agradeço aí a... Opa! Como se faz com pontos de função? Alguns perguntam como estabelecer essa relação em pontos de função e reais. É de forma bastante similar. Existem métodos em que você, a partir de uma quantidade de pontos snap, uma quantidade de pontos de função, uma quantidade de horas ou reais, você consegue dizer, olha, para cada ponto de função snap, cada ponto de função, perdão, você tem o equivalente a tantas horas ou tantos reais, e para cada ponto de função, cada snap point, você tem o equivalente a tantas horas. Né? Então, são técnicas de regressão. Aliás, é um trabalho que a gente faz também, que permite a você, a partir de registros, né, de horas, pontos de função e snap points, derivar quais são os seus índices de produtividade, tanto em termos de pontos de função, quanto em termos de snap. Só um alerta, né? Não vamos comparar esses indicadores de pontos de função num modelo em que o snap é medido com indicadores de pontos de função onde o snap não é medido, porque é claro que a produtividade, quando não meça o snap, ela é menor, né? Porque inclui o rateio de custos. Cláudio, muito tempo que eu não o vejo. Obrigado pela sua colocação aí, sua atenção. A Leila coloca o seguinte: tenho dúvidas sobre como tratar uma tela de autenticação de usuário. Alguns consideram RNF, outros RF. Esse é o ponto, Leila. Eu comentei em um determinado slide que o posicionamento de decisões críticas de arquitetura afeta se determinado requisito é funcional ou não funcional. Né? Esse é um caso. Esse é um caso clássico. Né? O que eu quero dizer com isso? Se a autenticação é parte de uma infraestrutura comum, não há por que eu medi-la em pontos de função para um projeto, porque decisões preliminares de arquitetura já a colocaram como requisito não funcional, parte dessa infraestrutura comum que atende à questão de segurança. Né? Então, esse posicionamento funcional ou não funcional é algo que é lamentável a gente ver na nossa comunidade pessoas tratarem como algo pétreo. Por exemplo, o total de registros num relatório. Né? Se todos os relatórios têm um total de registros, não há por que colocar o cálculo do total de registros como sendo parte do domínio funcional. Eu não precisaria nem escrever, no caso de uso, essa questão desse total de registros. Né? Então, o IFPUG é cheio de exemplos que ilustram esse tipo de situação. Então, eu tenho lá um total de registros que eu conto e um outro caso que eu coloco também o total de registros que eu não conto. Por que hora eu conto de um jeito, hora eu conto de outro jeito? Por causa dessas decisões de arquitetura preliminares que posicionam determinadas características como parte do domínio funcional ou não funcional. Eu te respondi, Leila? Perfeito. Senhores, eu vou ser sincero, já não aguento mais falar de Snap hoje, porque foi um webinar em espanhol à 1h da tarde, depois foram 3 horas de curso para o pessoal da Espanha e agora com vocês. Então, eu vou me despedir, agradecer pela atenção de vocês e a participação desse grupo aqui nessa oportunidade. E esse material vai ficar disponível para vocês terem acessos aí na nossa rede social, no nosso site. Muito obrigado, uma boa noite, senhores. Tudo de bom.